Muito bem, de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos falar agora do Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, que vai acontecer no Acre. Eu estou recebendo aqui representantes da Pastoral da Juventude da região norte, dos estados Acre, Rondônia, sul do Amazonas e também da Pastoral Nacional. Deixa eu apresentá-los aqui. Davi Rodrigues é o secretário nacional da Pastoral da Juventude. O Davidson Souza é coordenador da Pastoral da Juventude, região noroeste, não é isso? E a Thalita Vasconcelos, coordenadora diocesana da Pastoral da Juventude, no caso, Diocese de Rio Branco. Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Primeira impressão que eu tenho de vocês, são jovens, né? E são jovens bem típicos da nossa atualidade, né? Bem informados, descontraídos, descolados, né? Como fala na gíria da juventude, mas ao mesmo tempo dedicados a uma causa religiosa. E hoje em dia não é tão fácil encontrar jovens que se disponham a isso. Por que vocês abraçaram essa missão? Pode começar com você. Pode começar. Eu acho que primeiramente a gente, na própria base, né, na nossa comunidade eclesial de base, a gente começa a refletir as problemáticas de uma sociedade. Querendo ou não, aquilo incomoda. E quando incomoda, a gente quer mudança, quer ação e quer fazer algo em cima daquilo. Então, o primeiro sentimento desde o grupo de base é esse. E aí, com os processos formativos da caminhada do grupo de base, da Pastoral da Juventude, aquilo vai se transformando em ação, vai se transformando em luta. E a gente abraça essa causa e vai atuando, né, na nossa sociedade, na luta por políticas públicas, da evangelização da juventude e diversas lutas, né? Ô Davi, você como o secretário nacional da Pastoral da Juventude, é essa a filosofia, trazer os jovens para o engajamento? Trazer os jovens para o engajamento, trazer os jovens para um pertencimento. Eu penso que hoje as organizações, as instituições, elas têm um pouco essa missão, trazer o sujeito para se sentir pertencente a uma organização. Eu acho que esse é um primeiro movimento, é o movimento da identidade, é o movimento de se socializar, de se compreender, de se descobrir. E aí pensar uma ação e uma ação pastoral que vise a juventude tem esse objetivo. Tem esse primeiro objetivo de trazer o sujeito, mas não trazer numa perspectiva numérica, enfim, né, de competição ou qualquer coisa proselitista. Mas trazer ele a partir da realidade dele, trazer ele para que se descubra sujeito pertencente de um grupo maior. E aí, a partir disso, ele vai compreendendo as relações que vão se estabelecendo e conseguindo dar passos de compreensão, assim, dizer assim, olha, a vida tem sentido na relação com o outro, a vida tem sentido no encontro. E aí é isso que o Davidson falava, né? A gente vai se descobrindo no pequeno grupo de base da comunidade local, vai se descobrindo na paróquia, vai se descobrindo na diocese, até se descobrir, se conhecer e se fortalecer num encontro como esse que a gente vem celebrar aqui, né? Tá. Antes de falar do encontro, eu quero falar com a Thalita. E para as mulheres, ou não há diferença alguma pelo fato de ser mulher, de se incluir nesse contexto? Na verdade, a gente vem num momento de ruptura de algumas estruturas que a gente tem até na própria igreja. Então, é muito presente essa questão do patriarcado, do machismo. Então, para as mulheres também é uma luta, talvez até um pouco maior, de romper alguns tipos de barreiras que a gente enfrenta no caminho. Na sociedade em si, porque é um momento específico, acho que nesse novo ano que a gente vem enfrentando. 2017, a palavra do ano foi feminismo. E é algo que a gente também traz dentro da própria igreja e principalmente na Pastoral da Juventude, de empoderar mulheres jovens para que a gente possa conscientizar cada vez mais. E esse Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, o que ele vai ter de diferente pelo fato de ser aqui no Acre, pelo fato de ser em 2018 e pelo fato de ser um novo encontro? Sim, na verdade ele bebe muito da mística local, ele bebe da questão dos povos tradicionais, da fronteira, da tríplice fronteira. Então, ele bebe muito da mística dos povos indígenas. A gente traz uma palavra que ela é específica, que é o chai, né, que é um cumprimento, que é uma forma de tratamento dos povos indígenas. A gente quer também estabelecer relações não só entre nós aqui da Diocese de Rio Branco em si, mas a gente traz toda a Pastoral da Juventude Nacional para beber um pouco dessa fonte também. E quais serão os temas, né? Qual é a diretriz desse encontro? E muita coisa vai acontecer dentro do próprio encontro, né? Vai surgir, né? Como é que vocês estão vendo? Qual a expectativa?
A expectativa mesmo é trazer a PJ de todo o Brasil para Rio Branco, como a Thalita disse, beber dessa fonte. E vai ser uma grande tenda que vai ser armada com diversas realidades que vão ser, digamos que, partilhadas, né, durante esses dias. O tema do encontro é Chai, da Seiva da Vida, Festa do Bem Viver, e a iluminação é Sou Eu Que Falo Com Você, né? E então, o encontro, além de tudo, vai trazer oficinas. E um ápice do encontro vai ser o lançamento da campanha de enfrentamento contra mulheres, né? Que será no sábado, dia 13. Vamos repassar um pouco da programação mesmo. Começa no dia 7 e vai até o dia 14? Isso. Quais são os locais? Qual vai ser a rotina de vocês nesse período? A gente começa lá no Mercado Velho, que é um ponto turístico daqui da cidade, então também para apresentar e para que as pessoas venham e sintam também um pouco desse lugar, e muito mais por ser as margens do Rio Acre, né, que é um rio muito significativo daqui. E aí nós começaremos lá com a celebração de abertura, e na segunda-feira a gente vai para a UFAC. Na UFAC a gente vai ter algumas mesas de debate que vão ser muito importantes, com as temáticas do encontro. A gente vai ter um dia que vai ser específico para a missão. No dia da missão, os jovens vão se deslocar para várias partes da cidade, área periférica, área rural, e assim a gente vai vivenciar um pouco dessa mística daqui. E aí na quinta-feira, na quarta continua na UFAC, na quinta-feira a gente vai ter um momento mais de vivência local, de visitar lugares turísticos, de ir no Seringal, Parque Capitão Ciríaco, de ir no Centro Histórico, nesses espaços característicos daqui. E aí depois continuaríamos na UFAC até a missa de encerramento, que vai ser na Catedral, lá no centro. Davi, você falou uma palavra que está muito presente hoje no âmbito de algumas religiões, proselitismo. É como se não houvesse o proselitismo, não tem a religião. Quer dizer, elas, de uma certa forma, estão sobrevivendo com esse único objetivo, crescer, aumentar. E aí, quando você coloca uma outra visão, né, a pastoral da juventude, não necessariamente fazer volume, mas um outro sentido para o jovem se integrar. Acaba que grande parte dos jovens não entendem essa mensagem e vão cair nas garras daquelas que fazem o tal proselitismo. De fato, né? De fato, contexto social, contexto eclesial, religioso, é um contexto cada vez mais de poder. A gente pode perceber o quanto que as relações de poder entre igrejas e o Estado vem crescendo. Então, o proselitismo me parece que tem um pouco esse objetivo, né? Ter as pessoas para si, para sua sigla, para o seu grupo, e usar disso numa perspectiva de usar para o poder, né? Para um poder político, econômico, para interesses às vezes pequenos, privados e até mesmo mesquinhos, quiçá, né? Mas então, eu acho que a grande diferença, e aí não é a grande diferença da pastoral da juventude, mas é a grande diferença que a gente tem que se propor a fazer, a viver, é pensar no sujeito e no pequeno, no local, na vida. Acho que isso na perspectiva do Chai, na defesa da vida, dos povos tradicionais, é fazer esse movimento inverso. Quando a gente fala em fazer um encontro nacional, né, no Acre, aqui em Rio Branco, pensando na localidade, a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer, no fundo, é que aqui, nessa região, nesse espaço, nessa vivência, tem experiências que o Brasil precisa ouvir, que o Brasil precisa conhecer. Quando a gente fala dos povos tradicionais, a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer assim, que esses povos indígenas, eles têm experiências de relação e de comunidade, de sociedade, que talvez sejam uma luz para que a gente possa, enquanto sociedade, enquanto igreja, também se inspirar e dizer assim, poxa, quem sabe o caminho pode ser por aí. Eu acho que é um pouco também a partir daquilo que o Papa Francisco vem dizendo, vem insistindo, de pensar uma nova relação. Eu já estava pensando em perguntar do Papa, né? A coisa está vindo assim, fluindo de uma forma. Primeiro porque ele vai estar aqui em Porto Maldonado, né, que é bem próximo do Acre, em breve. Não sei se algum de vocês vai lá. Mas essa ligação que ele tem com os jovens, né, e é uma coisa natural, não é forçada, ele é jovial por natureza. Como é que vocês veem o Papa com a relação da juventude católica com ele? Eu penso que o Papa é um bom exemplo de alguém que atrai sem fazer proselitismo. A gente pode pensar a ideia da evangelização como alguma coisa muito mais ligada a um testemunho de alegria que atrai do que uma propaganda que quer vender um produto. Eu acho que a experiência da atração ela é diferente da experiência
simplesmente daquilo que você é impulsionado ou por uma propaganda ou por alguma coisa a querer conhecer. Eu acho que o Papa Francisco faz esse movimento, né? Eu ficava pensando ali essa semana que um senhor, um morador de rua, dizia assim: depois que o Papa Francisco assume como bispo de Roma, as relações aqui mudaram. A gente tem muito mais atenção, tem um tratamento digno, tem um barbeiro, tem alguém que vem aqui me dar um cobertor. Quer dizer, ele, com essa autoridade, com essa popularidade toda, se preocupa com a relação do pequeno, se preocupa com o bem viver, com a vida cotidiana. E é isso que atrai. E penso que, sobretudo, o público juvenil, ele está muito atento ao que atrai, o que é um testemunho verdadeiro. Muito mais do que uma propaganda gigantesca, como muito mais do que uma ideia proselitista. O testemunho faz a diferença. Eu particularmente, do encontro. Até porque já não sou mais tão jovem, mas eu percebo no Papa assim, uma ruptura, uma quebra de paradigmas, mas de uma forma serena, branda, que não tem causado os traumas que eram esperados. Quer dizer, isso é uma mestria, uma sabedoria, né? Fantástica, né? Qual será dos grandes líderes mundiais que conseguem hoje nos dar esperança? Não através da guerra, não através do poder, não através da arma, mas da harmonia, através de pensar outras possibilidades, ele vir para cá, para a região, para o bioma da Amazônia, é isso, né? O Papa Francisco vem fazendo esse movimento também de querer ouvir. Ele, ano que vem, faz o Sínodo da Juventude, significa dizer que é uma reunião importante com os bispos, onde ele quer ouvir a juventude, quer ouvir os jovens do mundo. Abriu pela internet para que os jovens pudessem falar, dizer assim, olha, quais os problemas que você enfrenta, o que você está acontecendo com você. Quer dizer, quer ouvir os povos dessa localidade, quer ouvir. E eu acho que é isso um pouco que nos falta, né? Alguém que queira nos ouvir e, a partir desse ouvir, também produzir um novo, produzir um conhecimento, produzir um novo paradigma, né? Um novo jeito de ser. E assim, todas as instituições, incluindo a Igreja Católica, são passíveis de erros, de equívocos, mas no momento em que ela se coloca nessa condição de imperfeita, de estar buscando se melhorar, é mais um passo para que a gente se aproxime, né? Eu acho que o jovem tem percebido isso, né? Se aproxima com humanidade, né? Isso, e é isso que a gente dizia na Pastoral da Juventude. Você comentava aqui no começo, né? Não, percebe que vocês são jovens descolados, conectados, quase como quem diz assim, desculpe, mas quase como diz assim, percebo que são jovens normais. Porque se cria um estereótipo de que o jovem da igreja ou o jovem que está envolvido em algum movimento, ele perde a humanidade, ele perde a juventude, e é bem pelo contrário. A Pastoral da Juventude tem algo que é fundamental, que é dizer assim, o jovem, ele é sujeito, é protagonista da sua vida, da ação, e é ele quem evangeliza, ou quem convida, ou quem convive com o outro jovem. O jovem conhece, ele está na faculdade, ele está na escola, ele está no trabalho, ele vive esses problemas todos, né, na formação, na vida, e é essa linguagem que dá conta de fazer a interlocução. Muito bem, gente. O tempo acabou, infelizmente. Eu quero desejar sucesso aí no encontro de vocês. É o Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, de 7 a 14, nesse mês agora, aqui em Rio Branco. A gente já falou da programação, mas outros canais vão informar melhor. Os 3 jovens normais aqui conversaram comigo. Muito obrigado pela vinda. Obrigada, Rogério. A gente agradece o espaço. Então, obrigado a você que acompanhou a gente, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista vai terminando, desejando para você um forte abraço, desejando uma ótima tarde. A gente se vê na semana que vem. Até lá.